e começa a reinar em 1568. Devo dizer que é um reinado que dura apenas 10 anos. El Rei Dom Sebastião foi rei a sério, desde os 14 até aos 24 anos, porque em 1578 ele realiza o grande projeto da sua vida, uma expedição militar em que empenhou todos os recursos do país, vai até ao norte da África e tenta recuperar para a cristandade o Império Marroquino. É a terrível batalha de Alcácer Quibir, no verão de 1578, em que El Rei perdeu a vida e todo o exército português ficou ou morto ou cativo. Houve só 4 fugitivos que se salvaram desse destino. A verdade é que ninguém disse que viu morrer o rei. Era, nessa altura, uma desonra alguém dizer: eu vi morrer El Rei e não dei a vida por ele. O cadáver de Dom Sebastião apareceu nu, coberto de feridas, e foi restituído a Portugal. Está hoje encerrado no Mosteiro dos Jerónimos. Mas como ninguém viu, ficou a lenda. Talvez o rei não morresse, talvez o rei esteja vivo, esteja à espera da hora certa para voltar a Portugal. É assim que nasce a lenda sebastianista. Foi durante o reinado de Dom Sebastião que foi publicada em Lisboa, em 1572, uma obra que depressa viria a ser reconhecida como um dos pontos mais altos atingidos pela poesia portuguesa. Estou a falar dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. É um exemplar da primeira edição. É um livro raríssimo. O tema da obra é a viagem de Vasco da Gama para a Índia, mas a propósito da viagem ele consegue contar toda a história de Portugal e por detrás dos versos grandiosos que se referem a esses temas vê-se que está também a narrativa da sua vida de escudeiro perseguido, torturado, que percorre o mundo e a quem é negado o justo prémio dos serviços que ele sabe estar prestando à pátria. Esta obra tem a maior importância. Primeiro porque depressa ela se identificou com uma espécie de consciência portuguesa. A camada culta dos portugueses viu nos Lusíadas o livro nacional. Claro que Camões não fez apenas os Lusíadas, mas foi este o único livro que ele pôde publicar em sua vida. Ele deve ter morrido em 1580 e 15 anos depois, os admiradores reuniram num volume as poesias líricas que andavam dispersas por vários cancioneiros. A primeira edição, também hoje muito rara, é esta: Rimas ou Ritmas de Luís de Camões. É claro que apresenta aqui apenas uma parte da obra lírica do grande poeta. O rei Dom Sebastião morreu solteiro e sem filhos. Ele também não tinha irmãos e por isso a herança da coroa vem a recair no cardeal infante Dom Henrique. Era o último filho ainda vivo do rei Dom Manuel, mas ele já estava com uma idade avançada.
e punha-se esta questão: e quando o cardeal rei morrer, quem vai ser rei de Portugal? Dom Henrique resolve reunir cortes em Almeirim para resolver essa questão que preocupava todos os portugueses. Claro que quem teria direito ao trono seria um neto do rei Dom Manuel. E Dom Manuel tinha vários netos vivos. Mas os três, cuja candidatura era mais séria, eram Filipe II, que era rei de Espanha, mas era herdeiro por via feminina. A duquesa de Bragança, Dona Catarina, portanto herdeira por via masculina. E era Dom António, prior do Crato. Esse era varão e era filho do infante. Simplesmente dizia-se que não era filho legítimo. Quase toda a nobreza, sem exceções, defendia a candidatura de Filipe II, porque o país estava realmente necessitado de auxílio. O povo entendia que entregar a coroa portuguesa ao monarca estrangeiro era abdicar da nossa independência. Por isso, apoiou a causa do Dom António, prior do Crato. Chegou mesmo a aclamá-lo rei em Santarém e trazê-lo até Lisboa. Foi um reinado efêmero, porque, entretanto, morreu o cardeal Dom Henrique, sem nada ficar assente, mas ele nomeou uns definidores para dizerem quem teria mais direito à sucessão real. E os definidores pronunciaram-se a favor de Filipe II, rei de Espanha. Filipe manda o seu exército, comandado pelo Duque de Alba, entrar em Portugal, e ele entrou sem dificuldade em Lisboa. E é assim que começa a terceira dinastia. Chama-lhe dinastia filipina, porque os três reis que a constituíram, Filipe II, Filipe III, Filipe IV, todos eles chamavam Filipes. Filipe II escolheu para lugar da sua aclamação a entrada do Convento de Cristo em Tomar. O pórtico de entrada é um grande monumento manuelino. A torre que se vê aqui é o monumento dos Templários, vem do tempo de Dom Afonso Henriques. Portanto, tudo isto tinha uma forte carga simbólica. Era o próprio coração histórico de Portugal. Filipe fez ainda questão de jurar, cumprir uma série de obrigações. Eram 25 capítulos, cada um com uma obrigação. E aí ele prometia respeitar os usos, costumes, foros e privilégios de que o reino de Portugal sempre tinha gozado. Prometia que as cortes relativas a assuntos portugueses só podiam reunir dentro de Portugal. Prometia que se houvesse vice-rei ou governador em Portugal, teria de ser português. Todos os cargos, altos e baixos, em toda a administração do Estado, só podiam ser providos por portugueses. Todas as guarnições das fortalezas, quer aqui no Reino, quer no ultramar, só podiam ser formadas por soldados portugueses. Todos os tratos da Índia e da Guiné, e as feitorias, e o comércio, tudo isso ficava a pertencer exclusivamente aos portugueses. Na moeda, os cunhos e armas seriam apenas os de Portugal, sem qualquer outra mistura. Todos os documentos relativos à administração de Portugal tinham que ser escritos em língua portuguesa. Por isso, em vez de se dizer que perdemos a independência, é mais exato dizer que eram dois reinos com um só rei. Realmente, numa Lisboa sem rei, sem corte, muitos nobres vão viver para a província. E da província eles assumem a administração
das suas propriedades, embora ajudados por feitores e caseiros. Bom, uma outra grande parte da propriedade